essa pergunta do PVC. E também é que a gente tem aqui, ó, o Corinthians estreia na Libertadores com goleada, vitória, empate ou derrota. Para você, Alicia, como é que vai ser essa estreia do Timão hoje? Só dando a opção aqui e a gente começa a falar dessa partida. Olha, é um jogo com logística complicada, um calendário cheio para o Corinthians, então acho que uma vitória está de bom tamanho. Não vou esperar necessariamente uma goleada nessa estreia, mas acho que o Corinthians tem condição sim, deu sorte nesse sorteio, ao contrário do Bahia, como eu falei ontem, e acho que deve conseguir voltar da Venezuela com uma vitória sim. Você sabe que eu tenho uma discordância, não com você, Alicia, sobre essa tese que apareceu desde o primeiro momento do sorteio, que o Corinthians deu mais sorte no sorteio do que o Bahia. Eu sou dessa tese, inclusive. Mas sabe que o meu ponto de vista, que não é verdade absoluta, evidentemente, é a seguinte: o Bahia deu menos sorte na primeira perna. Isso eu concordo contigo também. Na primeira perna. Porque se o Bahia passar pelo Strongest e ele superou, entre aspas, né, o Bahia, o Strongest não perde para nenhum time brasileiro em Libertadores desde 2013, perdeu para o Ceará na Sul-Americana, mas não em Libertadores desde 2013, são 7 vitórias e 2 empates do Strongest e 3 empates agora com o do Bahia, então ele passou pelo pedaço mais difícil. E se ele passar de fato ganhando na semana que vem, ele vai pegar ou o Ñublense ou o Boston River, que não é fácil, mas é mais simples do que pegar o Barcelona de Guayaquil, que é o provável adversário do Corinthians na segunda perna. E o Barcelona de Guayaquil, tirando os times brasileiros, argentinos e o Peñarol, é o único semifinalista da Libertadores, de fora desse trio, desde que a Libertadores passou a ser disputada no ano inteiro. Eu concordo com você, que a primeira perna do Bahia é mais difícil, mas a segunda é mais tranquila que a do Corinthians. Mas o Corinthians precisa se preocupar com a primeira, porque afinal tem um histórico que já pregou peças no Timão. O Corinthians já foi eliminado na pré-Libertadores para o Tolima em 2011, para o Guarani em 2020. O Guarani, aliás, um adversário que já virou meme para o Corinthians, porque o Corinthians já comemorou de pegar o Guarani uma vez e não deu muito certo. Mas hoje tem a Universidade Central em Caracas, às 9h30 da noite. Um Corinthians que vem muito bem na temporada, começa um ano, é líder da classificação do Campeonato Paulista e também termina muito bem a temporada, Alicia. É o grande favorito, né? Claro que a pré-Libertadores pode ser uma casca de banana, mas é um confronto tranquilo para o Corinthians ou tem que ter muita atenção? Olha, eu acho que é um confronto mais tranquilo, até porque se é um time que, como a gente espera, tem pretensões de avançar na competição, precisa passar com uma certa tranquilidade por um time desse tamanho, por um time dessa qualidade, né? Então eu tenho expectativas grandes em relação ao Corinthians para essa temporada. Conseguiu finalmente na partida contra o Santos mostrar um bom futebol contra um adversário mais forte esse ano, né? Porque vinha muito bem esse ano, mas não nos clássicos. Mas por tudo que fez desde o final do ano passado e a manutenção do trabalho, o Corinthians começou o ano melhor que muitos dos seus adversários. Claro que aí quando a gente sai de São Paulo, né, do Campeonato Paulista e coloca na conta da Libertadores os times de Minas, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, a vida começa a ficar um pouco mais complicada. Tem outros times tão fortes ou mais fortes do que o Corinthians. Mas com a qualidade técnica que vem mostrando até agora e a força que tem jogando em casa, sempre para mais de 40 mil pessoas, e na Libertadores tem tudo para bater recorde atrás de recorde de público, o Corinthians tem realmente bastante possibilidade de ir longe na competição. Tudo depende, claro, do sorteio. Pode cair ali num grupo da morte, pode cair num grupo com outros brasileiros. Aí, Libertadores tem um pouco de sorte também quando a gente fala dos sorteios conforme a competição avança. Mas o Corinthians tem time para avançar, sem dúvida nenhuma. E que cuidados que esse Corinthians tem que ter em PVC? A Universidade Central é um time estreante na Libertadores, então não tem tradição. Um time que passou por muito tempo ali nas divisões inferiores do futebol venezuelano. Desde 2021 está na elite. Em que o Corinthians precisa ter atenção nessa partida? Eu acho que o Corinthians tem que ter atenção com ele mesmo. A Universidade Central foi um time 3 vezes campeão da Venezuela, só uma no profissionalismo, em 57. 2 vezes antes do início do profissionalismo, que já não era tão profissionalismo na Venezuela, em Caracas menos ainda. A Venezuela é um país que tem alguns lugares mais boleiros e menos beisebol,
como Maturim, que é Estado Monagas, como São Cristóbal, que é Estado Táchira, que são lugares mais propícios ao futebol do que ao beisebol. É verdade que o futebol, desde antes da Copa América de 2007, cresceu muito na Venezuela. A Venezuela teve um time vice-campeão mundial sub-20 e vice-campeão mundial sub-17, geração da qual faz parte o Soteldo, por exemplo. Tem jogadores como Tomás Rincon, que jogou na Juventus de Turim, que está no Santos, que jogou no Hamburgo. Mas a Venezuela não é um país boleiro, como a Argentina, como o Uruguai. Sonha, inclusive, em disputar a primeira Copa do Mundo, né? E Caracas é menos boleiro do que o Estado Monagas, do que o Estado Táchira, do que Maracaibo. Então, eu acho que tem teoricamente uma facilidade. Então, por isso, na minha visão, tem que cuidar, antes de tudo, dele mesmo, de jogar bem, né? Vamos voltar para a história da festa que acabou. Foi super legal ver a imagem que vazou. Não podia entrar com o celular, mas vazou o Jorge Ben cantando com o Memphis, né? Foi genial. O aniversário do Memphis que a gente falou tanto aqui, depois apareceram uns vídeos que não podiam ser publicados, mas surgiram aí nas redes. E aí no sábado o Corinthians jogou sem os titulares em festa, entre aspas, em festa, e empatou com a Portuguesa, e agora tem 3 dias de seriedade de trabalho, porque começa a Libertadores pro Corinthians. Agora... E o Memphis pode fazer história também sobre isso. Já a gente fala disso. Vamos contar isso então. O Memphis pode ser o 5º jogador europeu a conquistar a Libertadores. Claro que tem uma caminhada enorme pela frente, hoje é só o primeiro jogo, mas tem essa possibilidade de ele fazer história aqui no futebol sul-americano, PVC. São 4, né? Riskic do Tem uma arte aí? Tem uma arte. A gente preparou uma arte. Aí, ó. Rudzik, do Estudiantes 69 e 70, o Mirko, italiano independente 72, Pablo Mari e o Andréas Pereira, que é brasileiro, só que nasceu na Europa. Então são jogadores nascidos na Europa que conquistaram a Libertadores. O Memphis pode ser o 5º. Pois é. Se ele conquistar isso, né, vai fazer uma história, entrar para essa lista aí, que tem 4 jogadores europeus que conquistaram aí a glória eterna da Libertadores. Alicia, para chegar lá tem um caminho enorme pela frente e tem muitos brasileiros também de olho nessa taça, que é a taça mais importante da América do Sul. Para você, quem que chega mais forte? Porque se a gente analisar futebol jogado, futebol em campo nesse momento, me parece que Corinthians e Flamengo despontam aí à frente pelo que tem apresentado em 2025. Mas você tem muitas possibilidades. Você tem Botafogo, Internacional, São Paulo, o próprio Bahia, que também está na pré-Libertadores, conseguiu um resultado importante contra o The Strongest ontem, agora joga em casa. Ou seja, tem muitas possibilidades, ainda lembrando que o Botafogo foi campeão no ano passado depois de sair da pré-Libertadores. Para você, quem desponta como mais forte entre os brasileiros? Nesse momento, o Flamengo, né? O Flamengo tem 2 coisas, acho, muito fortes que o colocam nesse talvez no primeiro lugar entre os clubes desse momento, que é o Flamengo vem jogando bem esse ano, está apresentando um bom futebol nesse ano e tem uma continuidade de trabalho com o Felipe Luiz, que chegou no ano passado, rapidamente conquistou a Copa do Brasil e manteve esse trabalho e esse ano já mostrou em diversas oportunidades um futebol de altíssimo nível. Tem um elenco muito forte, e aí eu estou falando não só dos 11 titulares, mas de elenco mesmo, né? Felipe Luiz olha para o banco, ele tem opções de jogadores que em outras equipes, sem dúvida, seriam titulares. Fez uma partida muito importante contra o Vasco no sábado, né? Amassou o Vasco completamente. O Vasco não viu a cor da bola no primeiro tempo, então também vem ganhando moral. E é um clube que tem muito dinheiro, então é um clube que vai jogar o Super Mundial no meio do ano, então tem esse empecilho aí no calendário, mas tem condições de se reforçar se necessário for, coisa que o Corinthians, por exemplo, não tem. O Corinthians fez uma excelente janela no meio do ano passado, mas dinheiro é uma coisa que falta ao Corinthians e sobra ao Flamengo. Acho que é uma sorte para todos esses clubes que você mencionou, que o Galo acabou ficando fora, né? Disputou 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, e acabou ficando com o vice e fora da zona de classificação da Libertadores no Brasileirão, porque acho que o Galo vem forte esse ano, né? O Hulk tem se mostrado ainda
né, uma força incrível, considerando a idade que ele tem, considerando, né, as circunstâncias e as mudanças no elenco do Galo, mas não dá para descartar em nenhuma hipótese o Palmeiras, pelo que tem feito nas competições recentes, desde que o Abel chegou, e o São Paulo pelo histórico que tem na competição. O ano passado não tinha um elenco muito forte e por pouco não tira o Botafogo da competição, né? Foi uma decisão nos pênaltis. Podia ter avançado, iria a uma semifinal relativamente fácil e depois a uma final com jogo único que pode dar qualquer coisa. Então, e o Botafogo é um grande ponto de interrogação pelo fato de ainda não ter treinador, vamos falar sobre isso mais tarde, e de ter perdido alguns dos seus principais jogadores da temporada passada. Então, acho que tem uma questão muito grande aí. E o Palmeiras entra um pouco nessa dúvida também, porque perdeu o Maurício agora por 2 meses, Gomes machucado, não se sabe se Vitor Roque vem ou não se sabe como o Paulinho vai chegar. Então, acho que a gente ainda não viu o Palmeiras de 2025. O Flamengo dá para dizer que a gente já viu, o Corinthians dá para dizer que a gente já viu, e sem dúvida vão ser adversários muito fortes na Libertadores. Em que patamar que o Corinthians entra nessa disputa, PVC? Se o Corinthians chegar na fase de grupos, ele vai entrar forte, porque o futebol é um milagre. E você tem um time que não consegue pagar todas as contas, que tem a maior dívida do futebol brasileiro de hoje, mas tem um elenco que foi formado no ano passado e por isso o time entra junto, entra pronto. O Corinthians está muito mais pronto do que o São Paulo, do que o Palmeiras, porque o time começou a ser estruturado em agosto, setembro do ano passado, com o José Martínez, com o Carrilho, com o Memphis, que chegaram na emergência e o time da emergência virou o time da esperança. Isso. É um time que parece que nem teve pré-temporada, né? Que pulou essa parte, pegou o embalo do ano passado e manteve agora para 2025. Cara, eu acho que essa temporada, o Brasil sempre tem uma maratona com obstáculos. Sabe, lembra? Você não lembra, porque você não nasceu depois disso. Edwin Moses. Edwin Moses era o recordista mundial dos 400 metros com barreiras. E no Brasil você faz a maratona com obstáculos. Você passa por uma barreira e cai num rio e atravessa o rio. E aí tem que pegar uma canoa e sair nadando. E depois cair da canoa e sair nadando. A temporada brasileira é assim. Então, olha só, pega a situação dos 4. Eu concordo com a Alice sobre a situação do Flamengo. Mas no ano passado, o Flamengo no Campeonato Estadual era o time que não sofria gol. E aí, em outubro, o Tite foi demitido porque priorizou o estadual. E aí agora não tem fôlego para jogar as outras coisas. E caiu na Libertadores e não vai ganhar o Brasileiro. Cobertor curto. Então, assim, é muito relativo isso. E você vai pensar... que eu só penso no seguinte. Você vai ter uma temporada que termina o estadual no dia 23 de março. No dia 30 de março começa o Brasileiro. São 12 rodadas. Tem o absurdo de que a 12ª rodada vai acontecer nos dias 11 e 12 de junho. Para o Campeonato Mundial começar dia 13 de junho. Então tem time que vai jogar dia 11 de junho no Brasil, dia 14 em Miami ou em Nova Jersey. E aí o cara vai jogar 4 dos 5 jogos e vai voltar para o Brasil comemorando o fracasso. Fomos eliminados nas quartas de final. E vai pegar 11 jogos de maratona em agosto, com finais de Copa do Brasil, de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, que se você descuidar, cai nas 3 competições. E por quê? Porque você vai ter cansado em junho e julho, enquanto os outros descansam. Cara, é imprevisível o Campeonato Brasileiro nesse cenário. O Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, eu posso chutar aqui. O Corinthians, se chegar na fase de grupos, vai ser candidato ao título, porque é Corinthians. É, uma temporada que vai ser insana. PVC e Alicia, vamos chamar mais alguém para nossa conversa? Ele nos abandonou, mas a gente dá essa colher de chá para ele, olha sabe? Olha que boa vista. Olha... Olha, a luz está iluminando, André Hernan. Tá uma fotografia bonita, hein? Até isso ele está sabendo fazer agora. E aí, André Hernan, por onde você anda que nos abandonou, mas ainda está aqui, né? Nem tanto. Tô quase no assunto de vocês aí. Tô perto da Venezuela aqui. Tô em Roraima, Porto Velho. Tá um clima gostoso hoje aqui. Não tá aquele sol escaldante, mas bastante quente.
Hoje eu estou aqui para transmitir pelo Prime, que é o jogo exclusivo, né? São Raimundo e Grêmio, mas obviamente ligado em todas as apurações e tudo que está acontecendo aí no nosso noticiário. Tá confortável essa poltrona aí? Tô gostando de ver, viu? Demorou para viajar? Foi difícil? Não, a viagem até que foi tranquila. A gente saiu de São Paulo, né, de Congonhas, foi até Brasília. 20 minutos depois ali na conexão já estava pegando o voo para Porto Velho. Viagem tranquila, vim ao lado de Marcelo Debona, companheiro da Rádio Gaúcha, aqui falando muito sobre o Grêmio, enfim, sobre Copa do Brasil. Viagem tranquilíssima, tranquilíssima. Longa, mas tranquila. Hernan, conta pra gente. A gente está falando aqui sobre essa estreia do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela lá em Caracas, que não é tão distante de você aí. E a gente estava discutindo aqui, debatendo em que patamar o Corinthians está nessa Libertadores. Se briga pelo título, se chega ali, né, com tanta força como alguns rivais brasileiros e também do restante da América do Sul. E eu ia te perguntar, pelas suas apurações, como que essa Libertadores é vista internamente no Corinthians. O próprio Corinthians se vê forte o suficiente, com um elenco suficiente, com o trabalho andando do Ramon Dias para brigar pelo título, se vê nas cabeças ou tem alguma meta diferente nessa Libertadores, começando essa trajetória agora na pré-Libertadores? É curioso isso, porque assim, o Corinthians estava desacreditado em Libertadores. Ninguém falava em Libertadores até aquele jogo contra o Palmeiras, né? Aquele derby que o Corinthians venceu. E aí começou a acreditar na Libertadores, aquela coisa em classificação e tudo mais. Diante disso, quando o Corinthians consegue sacramentar a classificação, internamente a mentalidade dos mais experientes, dos jogadores mais vencedores, começou a chegar para os mais jovens, passando pela comissão técnica, passando pelo Fabinho Soldado, algo no sentido assim, a Libertadores vai ser o grande objetivo do Corinthians. Os rivais estão ganhando Libertadores, os clubes brasileiros estão fazendo finais de Libertadores e o Corinthians faz tempo que não chega. E o Corinthians tem camisa, o Corinthians tem torcida, tem estádio e pode chegar. E o Memphis, que é um jogador que chegou agora no Corinthians, mas já entende muito bem o que é ser corintiano, o que é o Corinthians, fala muito sobre mentalidade vencedora, que é algo que ele traz do futebol europeu, das grandes competições que ele disputou. Então, há um casamento de mentalidade vencedora e de o que é o Corinthians, do espírito do que é o corintiano, de voltar a ser protagonista na Libertadores, como já foi lá atrás, campeão em 2012, campeão do mundo também. Então, assim, há um fechamento e há um objetivo muito grande na Libertadores. Claro que precisa passar dessas duas fases prévias. Então o Corinthians está muito fechado, muito concentrado. O que eu ouvi foi esses times que são às vezes muito traiçoeiros, em pré-Libertadores, que pode te dificultar. O Corinthians hoje vai para a Venezuela para já tentar adiantar um resultado. Claro, respeitando o time, o venezuelano e tudo mais. Mas assim, quanto mais você puder fazer um resultado fora de casa, levar para casa uma vantagem, melhor ainda. O Corinthians, eu já falei isso aqui no de primeiro e repito, o Corinthians não se vê fora da fase de grupos da Libertadores. Está um fechamento muito grande. E é assim que tem que ser mesmo, né? Afinal, é o Corinthians pela grandeza do time e também pelo que vem apresentando em campo. Mas, para isso, tem que ver com bola rolando, né? Não se ganha no gogó, no discurso, não. Tem que ver o que acontece em campo. Um Ramon Dias que tem um time praticamente com força máxima, ele não tem o Gustavo Henrique, zagueiro, porque está lesionado, mas tem o retorno do Breno Bidon da Seleção Sub-20, que inclusive estava lá em Caracas e já permaneceu por lá para se juntar ao time. E aí eu quero